O que é destaque nesta edição? Secretaria de Segurança Pública diz ter herdado mais de 9 milhões em dívidas de aluguéis de viaturas utilizadas pelas polícias civil e militar. Corrupção. Prefeito e vereadores de Tapauá são presos em operação contra esquema que desviou 60 milhões dos cofres do município. Prestação de contas desaprovada. Ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, terá que devolver 16 milhões aos cofres públicos, diz TCE. Missa, vigília e sinos lembram vítima do acidente da Chapecoense. Homenagens também foram realizadas na montanha onde caiu o avião da Lamia. Polícia Federal conclui inquérito sobre as malas com 51 milhões de reais encontradas em apartamento em Salvador. Relatório da Polícia Federal aponta indícios de que Aécio Neves usava celulares laranjas para fazer ligações sigilosas. Após tendência de cada caso de malária do mundo sobe em cumprir dominância na Amazônia, aponta a Organização Mundial de Saúde. ONU fará reunião de emergência após Coreia do Norte lançar mais um míssil que diz ser capaz de atingir todo o território americano. Grêmio e Lanús decidem hoje a Libertadores da América. Independiente da Argentina é finalista da Copa Sul-Americana e aguarda adversário do jogo de amanhã entre Flamengo e Barranquilha. Cidade vive horas de calmaria sem registro de mortes por violência no IML. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5:47. Rádios que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM e Altazes. Palmeira FM, Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM, Canutama. Anamá FM em Anamã. Maraã FM, Maraã. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM, Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência, Maués. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripuana. Iranduba.net. Gospel 7, Manacapuru. Web Rádio Circuito FM em Altazes. 5:48. Fiémanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O CPTEC INPE está falando de variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. O Climatempo está prevendo 17 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 80%. Manaus amanhece com 26 graus de temperatura e a máxima deve chegar nos 33 graus Celsius. A luz do dia hoje terá duração de 11:48. A umidade do ar no momento é de 89%. Os ventos sopram pela cidade de 9 km/h. Quarta-feira, 29 de novembro. É dia de São Saturnino. É também o dia do Estatuto da Terra, o dia da Reforma Agrária, o dia do Síndico, o dia do Teólogo e o dia internacional dos Defensores da Mulher. Chegamos aos 333 dias do ano e faltam 32 para terminar 2017. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 19 metros e 19 centímetros. Com visibilidade de 10 quilômetros, opera sem restrições para pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1877. Era inaugurada a primeira estação telefônica do país no Rio de Janeiro. Ainda em 1877, Thomas Alva Edison demonstra seu fonógrafo pela primeira vez. 1984, Chile e Argentina assinam no Vaticano um tratado de paz e amizade para um acordo no conflito de Beagle. 1988, Brasil e Argentina assinam o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, que estipula um prazo para a criação de uma área de livre comércio entre os dois países. 2013, voo linhas aéreas de Moçambique 470 cai na Namíbia, matando 33 pessoas. 5:50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O espetáculo Natal com Mais Amor inicia a temporada no Teatro Amazonas no dia 17 de dezembro. As apresentações seguem até o dia 23 com entrada gratuita. O show terá 2 horas ou 2 sessões diárias às 18 e 20 horas. O elenco de Natal com Mais Amor terá cerca de 130 pessoas, entre bailarinos, cantores, atores, além da orquestra. Será formado pelos alunos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro,
profissionais dos corpos artísticos do Amazonas, profissionais dos corais, além dos convidados que serão selecionados nas audições. 5h51. O Jornal da Manhã vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini com as primeiras informações. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, o trânsito nas nossas principais ruas e avenidas nesse instante, como está? Tranquilo, Paulo, a gente pode classificar como tranquilo nas principais, na Alameda Cosme Ferreira, na Avenida Camapuã, na Avenida Grande Circular, enfim, Paulo, uma movimentação maior, principalmente por parte do transporte especial e transporte coletivo. Grande demanda nesse momento, principalmente por veículos de grande porte na Avenida Grande Circular nesse exato momento, Paulo. No mais, os semáforos estão funcionando e não aconteceu nenhum tipo de acidente que possa atrapalhar o trânsito nesse momento. Pellegrini, não há informação de que os bandidos que mataram o taxista ontem tenham sido presos. Pois é, né, Paulo? As informações são essas, ainda que pouca. Nós tivemos aí aquele primeiro caso, Paulo, porque ontem nós tivemos 3 ataques. No primeiro, quando o motorista estava na mala, nós noticiamos no Jornal da Manhã, 4 foram presos, 2 menores e 2 adolescentes, né? Na outra situação também um foi preso. Agora, em relação aos que mataram o taxista, Paulo, a situação ainda parece ser misteriosa. Agora, Paulo, hoje, tá rolando ainda, tá acontecendo, infelizmente, o velório do taxista que morreu ontem, do Marlon, e eles prometem hoje uma grande carreata, eles que eu digo, os profissionais do volante que perderam aí um colega numa atitude covarde de um bandido. 5h53 em Manaus. Pellegrini, o pessoal do IML não teve trabalho no que se relaciona a mortes por violência. Não, Paulo, não tiveram aí, foram exames de corpo de delito, né? Apenas, vamos dizer que não teve nenhuma necrópsia, um rapaz que estava internado aí há um bom tempo, morreu com vítimas de golpes de arma branca, né? E foi só, Paulo, nós na noite de madrugada não tivemos nenhum crime, não tivemos nenhum assassinato, nem tampouco morte no trânsito. Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, estamos de olho e a qualquer momento estamos aí nas ruas da cidade em busca de informações. Já passamos pelo pronto-socorro Platão Araújo e chegando no pronto-socorro João Rosso, daqui a pouco também 28 de agosto, estamos em contato com nossas fontes permanentemente e qualquer coisa que venha a acontecer, estaremos aí ligados, Paulo, para informarmos dentro do nosso noticiário policial. 5h54. IFAM promove encontro em Manaus para debater a tecnologia assistiva. A reportagem de J. Rai. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, promove amanhã em Manaus um encontro para debater a temática de tecnologia assistiva. O evento, organizado pelo Núcleo de Tecnologia Assistiva da instituição, batizado com a sigla APOEMA, faz parte do projeto Motiron, a acessibilidade comunicacional, e tem como público-alvo profissionais da área de educação especial, alunos e o público em geral que tenha interesse no tema. Felipe Juan Prado, que atua como narrador do Núcleo de Tecnologia Assistiva do IFAM, destaca o objetivo do encontro. Tem como objetivo promover uma tarde de debate a respeito do uso da tecnologia assistiva como recurso e suporte de inclusão social de pessoas com deficiência. O evento contará com palestrantes nacionais e promoverá o lançamento de obras didáticas com acessibilidade comunicacional. O debate sobre a temática de tecnologia assistiva será amanhã das 14 às 18 horas no IFAM, Campus Manaus Centro, na Avenida 7 de Setembro, auditório CDI 1, e terá tradução simultânea em Libras, a língua brasileira de sinais. Com a colaboração de Poliane Balester para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio J. Rai.
5h55 em Manaus. Mutirão dermatológico atenderá 700 pessoas neste sábado. Larissa Balheiro tem os detalhes. A Fundação Alfredo da Mata realiza mais uma ação de atendimento à população. O mutirão dermatológico, que acontece neste sábado, de 8 às 4 da tarde, na própria sede da Fundação, localizada no bairro da Cachoeirinha. Este é o 4º mutirão realizado e desta vez o atendimento dará ênfase aos casos de câncer de pele, aproveitando a campanha nacional de prevenção. O médico dermatologista Helder Cavalcante fala sobre a ação. Nesse sábado agora, dia 2 de dezembro, de 8 às 14, na Fundação Alfredo da Mata, nós faremos mais um mutirão e deve ser o último mutirão do ano, desse porte. Vamos examinar em torno de 700 pessoas e vamos dar uma ênfase especial na busca de câncer de pele, que é uma doença grave e que tem que ser operada, né? Quanto mais precocemente feita a cirurgia, melhor o resultado, maior o êxito. Das 700 pessoas que serão atendidas, apenas 400 fichas serão distribuídas a partir das 7 horas da manhã para a população que for à ação. As outras já são pacientes pré-agendados. A dermatologia é a 4ª especialidade médica mais procurada no estado. Até o mês de agosto deste ano, 293 novos casos de câncer de pele foram identificados na Fundação. Do total de diagnósticos realizados, 2%, ou seja, 6 casos, foram do tipo mais agressivo da doença, o melanoma. Em 2016, foram 383 casos de câncer de pele, sendo 1,3%, do tipo mais grave. Ao longo dos últimos 17 anos, já foram registrados mais de 5.000 casos de câncer de pele. O médico dermatologista Helder Cavalcante faz um alerta para o grupo de risco. Pessoas têm pele morena, pele clara, que trabalham expostas ao sol, trabalhadores da construção civil, da limpeza pública, praticantes de atividades esportivas sob sol. Todo esse pessoal é um grupo maior de risco e o câncer de pele às vezes junta tudo. Pele clara, exposição exagerada ao sol e certamente consegue se manifestar mais do que naquelas pessoas que não pegam sol. Para proteger a pele, são recomendados o uso de roupas que protejam a pele, como é o caso de mangas longas e chapéus com abas largas, além de óculos, guarda-sol e protetor solar. Deve-se evitar também a exposição solar prolongada, especialmente em horários mais quentes. Todos devem ficar atentos a qualquer alteração na pele e visitar regularmente um médico dermatologista para a prevenção, pois quanto mais cedo for detectado o câncer de pele, maiores são as chances de cura. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 5h58 em Manaus. A Câmara Municipal de Manaus, durante sessão extraordinária ontem à noite, aprovou e encaminhou a sanção do prefeito Arthur Vigílio Neto, do PSDB, o projeto de lei que fixa os índices de reajuste dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e altera o percentual da prática docente. A matéria também reajusta em 4,5% os salários dos servidores da Procuradoria Geral do município. Com o PL, o Executivo Municipal corrige também em 4,57% o índice de reajuste correspondente à data base de 2017, que será concedido aos servidores públicos da SEMED e a contar de 1º de janeiro de 2018, após a aprovação de emenda nas comissões de Finanças, Economia e Orçamento, de Educação e a Comissão de Serviços e Obras Públicas, o CONSOP. 5h59. Serviços de som que integram a maior rede de notícias do estado. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Peruri, Josivan, Peruri. Show dos Bairros, Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Que bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, na Voz do Canumã, distrito de Bomba. E Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. O Jornal da Manhã já fez várias denúncias sobre o assunto. No Prosemin do centro, estão sendo construídos apartamentos, vários moradores numa área que foi um playground para as crianças. A obra já saiu dos alicerces e está subindo, segundo uma denúncia que chega aqui ao Jornal da Manhã. O trecho compreendido entre a Rua Ramos Ferreira e Leonardo Malché, quase embaixo da ponte por trás do bloco 8.
No trecho entre a Avenida Ipixuna e Vila Betel, um morador também resolveu construir uma garagem para seu carro, suas cadeiras. Ele vende cerveja no meio da passagem, suas churrasqueiras estão ali e transformam o parque em uma verdadeira favela. Este ouvinte que faz a denúncia pede às autoridades que tomem urgentes providências antes que estas pessoas passem a exigir o uso capião. E é verdade. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Mais uma vez o Banco Bradesco é motivo de indignação dos próprios clientes e das pessoas que precisam dos serviços dessa agência bancária aqui em Manacapuru. Quem se dirigiu à agência Bradesco na manhã de ontem, terça-feira, teve que enfrentar dificuldades no atendimento, calor, falta de dinheiro, lotação, caixas eletrônicos sem funcionamento e o mau atendimento. Isso são características comuns desse banco que se diz completo e que até então não mostrou nada que possa identificá-lo com esse adjetivo. Luiz da Silva Menezes, cliente Bradesco que já esperava há mais de uma hora na fila, resume sua indignação. Ao perguntarmos qual a impressão dele sobre o atendimento Bradesco, ouça o que ele diz. Péssimo. Observa que o ar-condicionado não está funcionando. 3 terminais, só um que está funcionando, só um que está sacando. E aí o slogan dele é um banco completo. E é completo isso? Então nós estamos indignados, todos nós aqui, ó. A moça é funcionária pública, está pegando falta por causa disso, por causa do mau funcionamento do banco. Então isso tem que melhorar. Ninguém pode ficar horas e horas na fila, hein? Porque não tem até o limite de 40 minutos, só pode ficar numa fila aqui, vai dar mais de hora com a multidão dessa aqui. Então é revoltante a situação dessa, cara. Porque aqui parece que eles estão fazendo um favor pra gente. Não, eles têm, quando o nosso dinheiro cai na conta, já tem um desconto da tarifa. Então nós estamos pagando pelo serviço péssimo desses caras, entendeu? Então não pode acontecer isso. Pois é, Paulo, e aí bastou dar uma voltinha na cidade para verificar, todos os caixas expressos também estavam na mesma situação. A começar pelas imensas filas formadas por pessoas que se submetem aos imprestáveis serviços Bradesco. Pior de tudo, já foi motivo de audiência pública, visita da Comissão Legislativa do Consumidor, já recebeu visita do PROCON, já pagou multa, mas nada disso adiantou para melhorar os péssimos serviços prestados por esse banco que se diz completo. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6:08 em Manaus. A reportagem do Jornal da Manhã recebeu denúncias referente à Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na zona rural do município de Manaquiri. De acordo com a denúncia, um aluno teria encontrado fezes de morcego na merenda escolar. A escola está localizada na comunidade do Intento. Procuramos a prefeitura de Manaquiri através do prefeito Jair Souto, que atendeu nossa reportagem e confirmou o foco de morcegos na escola e designou uma equipe para ir até a escola e averiguar o nível de vulnerabilidade. O prefeito ressaltou ainda que existe um corpo técnico com diretor, técnicos e professores que têm linha direta para passar as demandas. E que caso se confirme que a escola está inabitável, as aulas serão suspensas e o corpo técnico deverá responder por não ter informado sobre a situação do local. Um despachante foi preso após tentar transportar 12 mil peixes com registro de exportação adulterado nesta terça-feira no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Segundo a Polícia Federal, a prisão ocorreu após o funcionário adulterar o documento que estava com dados errados. A abordagem foi realizada no terminal de cargas 3 do aeroporto quando o despachante apresentou o registro de exportação adulterado. A Secretaria de Política Fundiária entrou nesta terça-feira com ofício na Superintendência da Zona Franca de Manaus pedindo a devolução para o domínio do Estado da área localizada no bairro do Japim 1, comunidade 9 de Julho, onde mais de 700 famílias têm moradia permanente que necessitam de regularização fundiária. O pedido foi feito após reunião entre a secretária de Política Fundiária, Paula Andrea Soares Kanzler, o superintendente da Suframap, o Tolentino, e o corpo técnico dos órgãos na manhã desta terça-feira, na sede da Suframa. O pedido de devolução da área de 117.649 metros quadrados para o Estado será analisado e deverá ser avaliado e aprovado no Conselho de Administração da Suframa. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado, o TCAM, julgou irregular a prestação de contas referente ao exercício de 2007 do ex-prefeito de Coari, Daio Pinheiro, durante a 41ª sessão ordinária do órgão realizada na manhã desta terça-feira. De acordo com o relator do processo, o auditor Mário Filho,
Com o ex-prefeito Adail Pinheiro, ainda foram consideradas réis e condenadas pessoas físicas e empresas envolvidas em irregularidades em obras e serviços de engenharia. O ex-prefeito, o colegiado aprovou que fossem aplicadas multa e glosa que somam mais de 16 milhões de reais. E aos outros responsáveis foram aplicadas multas e glosas que ultrapassam os 6 milhões. Algumas das irregularidades encontradas e que levaram à condenação do ex-prefeito são a aquisição de combustível em valor superior a 4 milhões sem comprovação de que a despesa foi realizada, e a falta de comprovação para pagamento de despesa a título de produção, promoções e organizações de eventos, também com valor superior a 4 milhões de reais. O prazo para devolução aos cofres públicos é de 30 dias. 6h11. O Ministério Público Federal esclarece que a apuração instaurada pelo órgão para acompanhar as conclusões e medidas adotadas pela comissão designada pela Superintendência da Polícia Federal no Amazonas para apurar os furtos e avarias ocorridos em veículos apreendidos e acautelados no pátio da sede da Polícia Federal em Manaus não envolve quaisquer bens apreendidos na Operação Maus Caminhos. Trata-se de procedimento administrativo aberto a partir de informações encaminhadas ao Ministério Público Federal pela Corregedoria Regional da Polícia Federal no Amazonas, que relata um caso de alterações de peças em veículos apreendidos e estacionados no pátio do órgão, ligados a outras operações e de modelo diferente dos apreendidos na Operação Maus Caminhos. O órgão esclarece ainda que nos documentos encaminhados pela Superintendência da Polícia Federal não há menção a sumiço de veículos inteiros do pátio do órgão, como afirmam notícias publicadas pela imprensa sobre a instauração do procedimento de apuração, tampouco envolvem veículos de luxo. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, informou que não há dependência segura e isolada em nenhum presídio do estado para alocar o policial civil Gustavo Sotero. Ele foi preso após matar um advogado e ferir outras 3 pessoas dentro do porão do Alemão, na zona oeste de Manaus. Não existe unidade prisional no estado do Amazonas que possua dependência segura e isolada dos demais presos para a custódia de um policial, disse o secretário da SEAP, Coronel Cleiton Rabelo Coelho. Os deputados estaduais têm até esta quarta-feira para apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária anual LOA 2018, que está tramitando na Assembleia Legislativa. A informação é do presidente da Comissão de Finanças Públicas e relator da proposta, deputado Josué Neto, do PSD. A matéria prevê um orçamento de pouco mais de 15 bilhões para o ano que vem. Além de propor ajustes ao projeto, cada parlamentar pode indicar o destino de 5,7 milhões de reais do orçamento, sendo que 690 mil desse valor devem ser destinados à saúde, o equivalente a 12%, e 1,4 milhão à educação, 25%, como determina a legislação estadual. Cada emenda deve destinar no mínimo 50 mil reais para a ação que deve ser executada. Projeto de lei quer proibir bebida alcoólica para quem usa arma durante 24 horas. Calbi Cerquinho tem os detalhes. A ideia é do deputado Josué Neto, do PSD, que explicou aos jornalistas que a proibição de bebida alcoólica por quem usa a arma 24 horas já está prevista em uma portaria da própria Polícia Civil. A partir de agora, o parlamentar defende a restrição na forma de uma lei para todo o estado. Josué Neto quer deixar claro que o projeto não discute a questão do porte de arma, e sim a proibição da bebida alcoólica. O que nós acabamos de apresentar e já está protocolado na mesa é um projeto de lei que proíbe o consumo de bebida alcoólica a qualquer profissional que esteja portando armas. Nós sabemos que a lei do desarmamento, a lei do porte de armas, ela é uma lei federal e que a Assembleia Legislativa não tem o poder de legislar sobre isso. Nós podemos debater essa questão, que é muito complexa, que em países como os Estados Unidos, por exemplo, que acontecem grandes tragédias de assassinato em massa, até hoje se discute a questão do porte de armas. Mas aqui nós não estamos discutindo, nesse momento, nesse projeto, não há nada que se fale sobre porte de armas. O que nós estamos apresentando é a proibição do consumo de álcool para quem está portando arma. O consumo de álcool para quem está portando arma deve ser comparado, por exemplo, à pessoa que dirige e bebe. Se é proibido dirigir e beber, da mesma forma, na mesma intensidade ou numa maior intensidade, deve ser proibido também a questão do uso de bebida alcoólica a partir do momento que se está armado.
Ao falar sobre a questão da fiscalização da lei, o deputado apelou para uma maior conscientização por parte do profissional. A fiscalização, ela vai da consciência do profissional. O profissional, ele, como o termo próprio fala, ele tem que ter suas responsabilidades, né? Em um ambiente de 2.000, 3.000 pessoas, o profissional que está armado, ele já sabe que a lei existe e aí ele já sabe que é proibido por lei, né, o consumo da sua bebida alcoólica. E claro que a fiscalização parte dos órgãos de fiscalização, no caso do próprio sistema de segurança do Estado. 6h16 em Manaus. Debates e palestras sobre assuntos referentes à municipalidade envolvendo educação, segurança pública, saúde e situação dos núcleos da UEA no interior, criação do Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal ICOT e criação da Universidade Federal do Alto Solimões, dentre outros, estarão na pauta do primeiro seminário municipalista da Assembleia Legislativa que se realiza hoje. Estarão presentes o governador Amazônio Mendes, prefeito de Manaus, Arthur Neto, presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziukowski, parlamentares do Estado no Congresso Nacional, a autoridade do Poder Judiciário, Ministério Público, TCE, Defensoria Pública, Câmara Municipal de Manaus, Associação Amazonense de Municípios e representante de entidades financeiras, como Caixa Econômica, Banco do Brasil e BASA. Ao final do evento, a elaboração de uma carta de intenção para ser encaminhada às instâncias respectivas, contendo as reivindicações dos participantes do SAM, será feita. A operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado no município de Tapauá ontem derrubou 10 dos 11 parlamentares da Câmara de Vereadores. Só um membro da casa segue livre no exercício da função. Com técnicas da Lava Jato e o uso pela primeira vez de uma ação controlada que filmou o pagamento de propina, a Operação Tapauara inicia um novo tempo nas investigações do Ministério Público e perturba o sono de gente graúda que já teme dormir em alguma cela. O prefeito de Tapauá, José Bezerra Guedes, o Zezito do PMDB, foi preso, acusado de comandar uma organização criminosa que desviou cerca de 60 milhões de reais em recursos públicos do município. É o dobro do orçamento. Promotores de justiça investigaram que Zezito comandava a organização criminosa a partir da prefeitura de Tapauá, que consistia em um esquema de corrupção generalizada. Com o presidente da Câmara, o prefeito fazia pagamento de propinas e de uma mesada mensalinho aos vereadores para aprovação de medidas e processos licitatórios fraudulentos. O dinheiro público chegava às mãos de vereadores, secretários e servidores da prefeitura por intermédio da empresa VW Comércio, Construções e Transportes, administrada pelo irmão do presidente da Câmara, o empresário Walter Oliveira Maia, conhecido como Valtinho. Foram apurados crimes e delitos diversos, como ameaças, uso de laranjas, corrupção ativa e passiva, fraudes e procedimentos licitatórios, lavagem de dinheiro, abuso de autoridade, entre outros delitos. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas herdou uma dívida de R$9.427.156,75 referente à falta de pagamento de contratos das empresas de locação de veículos das polícias civil e militar entre os meses de maio e setembro deste ano. Os débitos da gestão passada deixaram o estado à beira de um colapso na segurança, com o risco da população ficar sem a patrulha das viaturas nas ruas, conforme apontam os dados do Departamento de Orçamento e Finanças da Secretaria de Segurança. Após auditoria nas contas, o governador Amazonino Mendes e o vice-governador e secretário de Segurança Pública Bosco Saraiva conversaram com os empresários e determinaram o pagamento das dívidas encontradas e a regularização dos procedimentos para que os pagamentos sejam feitos. Ao todo, 6 empresas são contratadas para o aluguel dos veículos que fazem o policiamento em todo o estado. O contrato engloba 638 viaturas, incluindo a manutenção e revisão dos automóveis e o seguro para o caso de acidentes e danos. O contrato também exige que a empresa troque os veículos após um período de 2 anos. Mesmo com as faturas em aberto, em julho de 2017, a frota de veículos foi trocada por carros novos e também, apesar dos atrasos, os serviços de manutenção continuam sendo realizados. Os veículos só não foram retirados das ruas pelos empresários porque os prestadores do serviço estavam na expectativa de receber o que vai acontecer. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem,
muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro Platão Araújo, localizado na zona leste da cidade. Madrugada de hoje, o homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Ele chegou entre a vida e a morte e foi rapidamente muito bem atendido no pronto socorro Platão Araújo. Uma pessoa também deu entrada vítima de um acidente de trânsito, um atropelamento ocorrido também, Paulo Guerra, à noite de ontem, no bairro Jorge Teixeira, proximidade da rua Laço do Amor. A pessoa teve ferimentos leves, deu entrada e aproximadamente 1h30 depois já tinha recebido alta. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Houve uma briga nas proximidades da rotatória do produtor. As informações ainda, Paulo, desencontradas, não dão conta pelo quê? O porquê essas duas pessoas brigaram e um deu-lhe uma paulada no outro ali nas proximidades da feira do produtor. Pronto socorro João Lúcio, um homem vindo do bairro Zumbi dos Palmares. À noite de ontem, deu entrada no pronto socorro João Lúcio. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele pegou uma verdadeira pisa e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Ele também não soube dizer, ou melhor, na verdade, ele não quis dizer porque apanhou ali naquela área da cidade, ali naquela área, ali perto da rua Coronel Bolsinhas. Quem manda é o coveiro. Pronto socorro 28 de agosto, um plantão considerado tranquilo, muito tranquilo durante toda a noite e madrugada. Quem procurou o pronto socorro 28 de agosto foi muito bem atendido, e foi muita gente, Paulo. A média de atendimentos no pronto socorro 28 de agosto fica aí entre 600 e 700 pessoas por dia. Todos que vão por lá são muito bem atendidos, até mesmo a imprensa, quando chega, é muito bem recepcionada pela pessoa que cuida lá da assessoria de imprensa, nossa querida Valesca Martins, que sempre está aí com as informações para repassar à imprensa. Ela que é muito querida por todos os profissionais que frequentam ali o 28 de agosto. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Militar fazendo trabalho durante toda a noite e madrugada. A Polícia Militar, através da 18ª SICOM, detém homem por roubo na zona norte da cidade. Ele estava roubando em um micro-ônibus e acabou sendo preso. Ônibus em andamento, né? Da Tema, mais o ônibus do transporte alternativo que estava aí sendo assaltado. Foi acabando de ser assaltado por 2 infratores esse ônibus. Os bandidos estavam numa moto e estavam nas proximidades, e assim que chegaram à polícia, eles foram detidos pelos profissionais, e as vítimas, né? Os passageiros, o motorista tiveram seus pertences devolvidos. Mais um grande trabalho da polícia que tirou aí bandidos que estavam assaltando ônibus a noite passada. A Polícia Militar, através da 25ª SICOM, detém homem que estava roubando também na área da Zona Norte. Uma outra pessoa foi presa com veículo roubado, um Fiat Strada de cor prata, veículo já devolvido a seu respectivo dono. A Polícia Militar, através da 6ª SICOM, detém homem por roubo na Zona Norte. A apresentação foi no 6º DIP, mais outra ação da polícia. A Polícia Militar, através da 3ª SICOM, detém infrator por porte ilegal de arma de fogo na zona sul da cidade. Coronel Brandão, Coronel Cavalcante aí, comandante e subcomandante respectivamente, trabalhando forte aí durante toda a noite e madrugada com essas ações da Polícia Militar espalhadas aí por toda a cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas.
E atenção, a equipe do Dr. Jefferson Mendes, que coordena o Instituto Médico Legal, teve trabalho tão somente na questão de exames de corpo de delito, porque durante a noite e madrugada, nenhuma morte por violência, ninguém morreu por tiro, ninguém morreu por acidente de trânsito, noite e madrugada das mais tranquilas na cidade. Só para não passar em branco, um homem que estava internado no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de arma branca, ou seja, levou facadas pelo corpo, não resistiu aos ferimentos, aí ele estava internado e acabou morrendo na madrugada de hoje. Tão somente essa ocorrência no Instituto Médico Legal. Uma noite e madrugada das mais tranquilas na cidade. A reportagem foi de Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. A Quina voltou a acumular no concurso 4.542. As dezenas sorteadas foram 05, 16, 39, 45 e 47. A Lotomania no concurso 1.818 também acumulou 19 acertos, 11 apostas, cada uma leva R$23.699,36. As dezenas sorteadas da Lotomania foram 09, 11, 15, 16, 17, 20, 23, 34, 42, 43, 45, 54, 55, 56, 60, 70, 74, 76, 77 e 80. A Time Mania no concurso 1112 acumulou e a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$30.300.000. O time do coração foi o Roraima. As dezenas sorteadas neste concurso 1112 foram 05, 23, 26, 28, 44, 51 e 69. Com 6 números, 20 apostas, cada uma leva R$15.975,70. Agora 6h37. Esportes. O Independiente fez valer toda a mística em cima de sua camisa em torneios de mata-mata. Abusou do apoio de seu torcedor no Estádio Libertadores da América em Avellaneda, na Argentina, e arrancou a classificação à final da Copa Sul-Americana na noite de ontem. Depois da derrota no Paraguai por 1-0, o campeão de 2010 fez 3-1 no Libertad e agora aguarda Flamengo, Junior Barranquilla, que se enfrentam nesta quinta. O Flamengo desembarcou em Barranquilla, na Colômbia, nos primeiros minutos da madrugada de hoje e já começou a sentir o clima de decisão. Às 22h30 da quinta-feira, o rubro-negro encara o Junior, equipe local, por uma vaga na final da Copa Sul-Americana, depois de abrir vantagem no Rio de Janeiro, quando venceu os rivais por 2-1 na Ilha do Urubu. O Grêmio decide a Libertadores esta noite contra o Lanús, lá na Argentina. Mais do que se resguardar na defesa para não sofrer gols e assim erguer o título da Libertadores, o Grêmio vai para cima do Lanús em La Fortaleza, no segundo jogo da final da competição. Mesmo que tenha vantagem da vitória por 1-0 na Arena e a possibilidade do empate em seu favor, o técnico Renato Gaúcho prometeu em entrevista coletiva na tarde de ontem que a equipe vai jogar para ganhar. Vai terminar nesta quinta-feira o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil FIES do segundo semestre deste ano. Até amanhã, ou melhor, até hoje, 1,9 milhão de alunos já haviam feito o aditamento, o que representa 85,1% do total de contratos previstos para este semestre. Um relatório elaborado pela Polícia Federal após a análise de objetos e documentos que foram apreendidos no apartamento do senador Aécio Neves, no Rio de Janeiro, em 18 de maio, aponta indícios de que o Tucano usava 2 celulares com linhas telefônicas supostamente registradas em nome de laranjas para fazer ligações sigilosas. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, com base na delação premiada do empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo JIF. O delator gravou a Aécio pedindo a ele 2 milhões para supostamente pagar os honorários do advogado que o defendia nos processos da Lava Jato. Após se entregar
para a Polícia Federal, o ex-ministro dos Transportes e presidente do PR, Antônio Carlos Rodrigues, foi levado na noite de ontem ao IML de Brasília para fazer exames. Ele será transferido hoje para o Rio. Ele é suspeito de ter cometido os crimes de corrupção, extorsão, participação em organização criminosa e falsidade ideológica. Os crimes são apurados na mesma investigação que resultou na prisão dos ex-governadores do Rio, Antônio Garotinho e Rosinha Garotinho, ambos do PR. A Polícia Federal concluiu inquérito sobre as malas com 51 milhões de reais encontradas em um apartamento de Salvador, apelidado de bunker, e concluiu que há indício de crime de lavagem de dinheiro e associação criminosa cometidos pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, o irmão dele, deputado Lúcio Vieira Lima, e mais 3 pessoas. O relatório do inquérito com essas conclusões foi enviado ao gabinete do ministro Luiz Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. O dinheiro é atribuído por investigadores ao ex-ministro Gedel. Além dele e do irmão Lúcio, a Polícia Federal imputa as mesmas acusações ao ex-assessor do deputado Job Ribeiro, a mãe de Gedel e Lúcio, Malúcio Vieira Lima, e a Gustavo Ferraz, aliado de Gedel. A Câmara dos Deputados concluiu ontem à noite a votação da proposta de emenda à Constituição que transfere para a Administração Pública Federal os servidores públicos dos ex-territórios de Roraima e Amapá. O projeto beneficia funcionários que tiveram qualquer tipo de vínculo trabalhista com os ex-territórios entre 1988, data de criação dos 2 estados, e outubro de 1993. O Ministério da Saúde divulgou ontem o levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti. O indicador aponta que 357 cidades estão em situação de risco para a ocorrência de dengue, zika e chikungunya, pois nelas mais de 9% dos imóveis visitados continham larvas do mosquito. Já 1.139 municípios estão em situação de alerta. Isso significa que entre 1% e 3,9% dos locais tinham larvas. O número de casos confirmados de malária no mundo diminuiu entre 2010 e 2015, mas voltou a crescer em 2016, informa relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado nesta quarta-feira. O mundo registrou 216 milhões de casos em 2016 contra 211 milhões em 2015. Segundo a OMS, o registro do ano passado interrompe uma tendência de queda. Entre 2010 e 2015, a incidência da doença apresentava uma diminuição de 21%. Na região amazônica já se registra um crescimento das infecções para esse ano. A região apresentou 7,3 mil casos a mais que o primeiro semestre do ano passado. O aeroporto internacional de Ngurahai, na ilha de Bali, reabriu hoje após permanecer 3 dias fechado após a ameaça do aumento da atividade do vulcão Agun, que vem expelindo nuvens de cinza. O diretor de informações da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, confirmou à agência F que o aeroporto retomou suas atividades às 15 horas no horário local, 5 horas no horário de Brasília. 6:48. A emissora de TV norte-coreana KCTV anunciou hoje que o último projétil lançado pela Coreia do Norte é um novo modelo do míssil balístico intercontinental ICBM, batizado de Hwasong-15, que é capaz de alcançar todo o território dos Estados Unidos. Como o regime costuma fazer, a veterana apresentadora Ri Chung-hee anunciou em tom solene o bem-sucedido lançamento que Kim Jong-un autorizou e testemunhou pessoalmente, e que foi o primeiro de Pyongyang após 2 meses e meio sem fazer lançamentos. O míssil foi disparado no mar do Japão e voou mais de 900 quilômetros, alcançando mais de 4.000 quilômetros de altitude, o que representa a máxima altura atingida até o momento por um projétil norte-coreano, indica um novo e perigoso avanço para o programa de armas do regime. A ONU se reúne hoje emergencialmente para discutir sobre o novo lançamento de míssil na Coreia do Norte. Após a homenagem em uma praça de La Union com placa e cápsula do tempo, uma missa foi realizada num monte que agora leva o nome da Chapecoense, quando se completa 1 ano do acidente com o voo da Lamia lá na Colômbia. Um altar foi levantado no local onde restou a fuselagem. 2 cruzes de madeira dominavam a vista de dezenas de pessoas que compareceram com a camisa do Atlético Nacional. Aos pés da cruz, uma família chorava. Os pais de Silsa Arias, copilota boliviana morta na tragédia, viajaram da Bolívia para se despedirem de sua filha. As cinzas dela foram jogadas na montanha. Enquanto 2 helicópteros da Força Aérea da Colômbia deixavam cair as pedras de flores na praça, os nomes das vítimas foram lidos e imortalizados em uma placa, assim como dos 6 sobreviventes.
Além disso, os colombianos guardaram uma camisa dentro de uma cápsula que será aberta apenas daqui a 40 anos. Na cápsula, o Atlético Nacional entregou lápis e papel para os assistentes escreverem mensagens de solidariedade à Chape e a depositarem no local que será aberto apenas daqui a 4 décadas. 6h50. Começou pouco depois da meia-noite desta quarta-feira uma cerimônia católica na Arena Condá, lá em Chapecó, no oeste catarinense, em homenagem às vítimas do acidente com o voo que levava a delegação da Chapecoense. Torcedores e familiares dos mortos acompanharam a cerimônia religiosa. A queda do avião em 29 de novembro de 2016, 71 pessoas morreram e 6 ficaram feridas. Pouco depois de 20 minutos, os presentes começaram a deixar a Arena Condá e teve início a procissão. A caminhada até a catedral no início da madrugada foi silenciosa. Pouco depois de 45 minutos, o cortejo chegou ao seu destino. Na catedral, o sobrevivente da queda do avião, Rafael Renzel, foi aplaudido pelo público. O jornalista foi responsável pela oração no altar. Em um telão foram mostradas imagens das vítimas que morreram no acidente. Foram acesas 71 velas no altar. A 1h15 da madrugada de hoje, o horário da queda do avião, há um ano, os sinos da catedral tocaram. Eles foram ouvidos em meio ao silêncio dos presentes. Alguns choravam. Pouco depois de 1h30, a cerimônia católica terminou com o hino da Chapecoense e o grito de torcida: vamos, vamos, Chape. Em seguida foi iniciada uma vigília que será concluída com a missa de um ano do acidente às 18h30 de hoje. 6h52. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Alckmin sinaliza desembarque do governo Temer depois que assumir direção do PSDB. Folha de São Paulo. Sem PSDB, é impossível aprovar a reforma da Previdência, diz Maia. O Estado de São Paulo. O tribunal mantém bloqueio de 16 milhões de Lula. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Drogas e explosivos são encontrados em manifestação contra a reforma. Valor econômico. Segunda turma do STF decide por 2 anos manter Eduardo Cunha preso. Estado de Minas. Coreia do Norte faz novo lançamento de míssil. Nós vamos cuidar disso, diz Trump. Jornal do Comércio no Recife. Pai acorda, descobre que esposa e filho morreram em acidente na Tamarineira e quer cuidar da filha. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mulher é condenada a 32 anos de prisão por matar o filho envenenado. 0h, Porto Alegre. Foragido desde a ação que prendeu o garotinho, o presidente do PS entrega à Polícia Federal. Brasil Econômico. Anatel impede ele de firmar qualquer contrato do plano de recuperação judicial. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Novo ano deve ficar sem 22 dias do calendário produtivo. Em tempo. Corrupção. Prefeito, vereador e empresário presos. A crítica. 60 milhões. Tapauá saqueada por prefeito. Quadrilha desviou o dobro do orçamento. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zagdeg, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.